nossa gravação. Tá? Bom dia. Legal. Também te adorei. Bom dia, pessoal. Provavelmente vocês já sabem, esse material aqui tem, né, uma finalidade, né, escolar. Por favor, não façam bullying comigo, né, pegando o nosso vídeo e editando, colocando lá no WhatsApp para a galerinha ver, porque tem um papo de proteção, protegido por lei, não sei o que e tal. E também tem outra coisa, tudo que circula no WhatsApp vaza. Enfim. Nosso vídeo vai estar aqui na aba de arquivos, no site da Microsoft, que eu agora não lembro mais qual que é. E eu devo colocar no YouTube. A vantagem desses sites é que eles te permitem alterar a velocidade do vídeo. Se vocês estiverem achando que eu falo muito devagar, vocês podem colocar mais rápido. Se vocês estiverem achando que eu estou falando coisa demais e está tudo muito difícil de concatenar, vocês podem diminuir a velocidade, não é? E tentar entender o que eu estou dizendo. Se vocês mesmo assim não estiverem entendendo algo nenhuma, é normal. Como eu disse, todo começo é difícil. Quando a gente vai aprender a nadar, a primeira coisa que acontece é a gente tomar uns caldos, engolir uma água assim pelo nariz e tal, ou vai aprender a andar de bicicleta, dar uma raladinha no joelho. E, né? O meu canal no YouTube é Eric Rogens Montijo, que é o meu nome. Tá vinculado ao meu e-mail, que eu vou colocar aqui para vocês. eric.montijo@ifg.edu.br. Eu não sei se digitando isso no YouTube ele mostra o canal. Acho que sim. Esse aí é meu e-mail, caso vocês precisem. Mas caso vocês precisem, eu estou aqui no Teams. Vocês me mandem mensagem no chat ou o que vocês quiserem. Bom dia. Pois é, o nome do canal é o meu nome. O meu nome é Eric Montijo. Pode não parecer, mas o nome Jorgensen se tornou bastante conhecido no Brasil, graças aos protagonistas de Cidade de Deus. Vocês assistiram esse filme? Ele já tem um tempo, né? Mas é um bom filme. Se não assistiram, talvez valha a pena. Interessante. Achou? Ó, pega aí pra gente, ô Luiz, por favor, o linkzinho. É Vicky mesmo, né? Dinamarquês. Então, Luiz, põe aí o link. Oh, beleza, obrigado. É esse aí, pessoal. Inclusive, já tem algumas aulas que eu deixei aí. Mas, se vocês por acaso assistirem alguma delas, vão reparar que a tendência é que essas aulas se tornem cada vez mais interessantes ou menos chatas, porque a gente vai aprendendo a mexer com esse negócio aqui. Então, ensino remoto, essa plataformazinha da Microsoft, que é toda cheia de capricho e um negócio meio... Quer dizer, eu sou um pouco meio analfabeto nessa porcaria aí ainda, mas eu já aprendi um bocado de coisa. Por exemplo, colocar esse fundo lindo aí, né? Atrás de mim, essa nebulosa. Mas isso eu aprendi tem um tempo. Se vocês forem ver esses vídeos, já está desde o primeiro. Então não conta. Não é bem um nome chique, não, Milena. É só um nome gringo. Opa! Obrigado, Humberto. Valeu, vai lá. Pessoal, então vamos falar do curso. Nós vamos começar. Eu acho que eu vou colocar aqui no próprio chat. Falando de
essa primeira forma, que é a consciência humana, apreende a realidade, que nós chamamos de mitologia, consciência mítica. Isso, mito. O mito é aquele cara do Golden Shower, né, lá de Brasília, é o palhaço do Planalto? Não, isso aí não, isso aí é outra coisa. Isso aí não tem não tem categoria para ser mito, não. E olha que mito, mas mito não é uma história fictícia, mentirosa, delirante. Sim e não. Né? Ainda assim, é muito mais do que essa coisa que anda aí desviando verba da educação para comprar o Centrão, né? Afinal, ele tem que aprovar os projetos dele lá de tirar direito dos trabalhadores, essas coisas que ele anda fazendo. Ele chama isso de nova política. Essa é a nova política, imagina velha. Bom, então, mitologia, consciência mítica, é a primeira forma com que, tanto na história, se observa, né, os povos adotarem, né, a primeira forma de consciência que se verifica, né, na história humana, quanto também é a forma. Ô, Lucas, por favor, fecha seu microfone. Ó, o Marcos aqui sobe aqui. Beleza, né, pessoal? Então, eu dizia que você observa na história humana o desenvolvimento dos povos, das sociedades e tal, e também observa no indivíduo. Primeira forma com que a criança, pré-adolescente, e o que é essa transição da criança, da infância para a adolescência, senão a superação disso, né? Mas enquanto é criança, o indivíduo pensa de forma mitológica. O que é pensar de forma mitológica, nós vamos ver daqui a 2 semanas, a gente começa. Eu estou aqui só falando qual que é o assunto desse nosso primeiro trimestre. E não é só ele, mas também a razão. Escrevendo. Isso. Nós vamos ver, portanto, no nosso primeiro trimestre, qual é a primeira forma que os indivíduos, que as sociedades, né, pensam as coisas, a realidade e a si mesmo, e quando de repente surge uma revolução da consciência, do pensamento, que nós chamamos de razão. A razão é um produto da prática e da história. A razão não é natural. Aquele papo do homem ser um animal racional, que é o Aristóteles, aliás, quem disse, não é verdade. A razão não foi uma invenção, foi uma descoberta. E demorou para burro. E como vocês devem estar percebendo, ela anda sendo colocada para escanteio, né? Você passa aí em frente à banca de jornal qualquer dia, e qualquer banca, olha para a capa de qualquer jornal, olha qualquer manchete que você constata, o mundo humano não anda muito humano, assim, né? Não anda muito racional. Mas é a razão que define, afinal, o ser humano, porque se ela surge só recentemente, e ela surgiu, digamos assim, recentemente na história humana, então o que nós tínhamos até então? Bom, tínhamos seres humanos, e a razão não é aquilo que determina o que é o humano. Mas sobre isso, ano que vem, nós
falamos. Tá? Por ora, nós estamos vendo aqui não o que determina essa forma de ser, né? Pensa e pensa de forma diferente ao longo da sua trajetória histórica, né? Mas estamos vendo exclusivamente o que é o pensamento que se modifica em determinado momento histórico. E, afinal, o que é a diferença entre mito e razão? O que é verdade? O que é lógica? E o que é realidade? É o nosso assunto seguinte. No segundo trimestre, nós vamos chamar isso de investigação da realidade. Vou fazer uma coisa aqui. Vida. Professor, Oi. a mitologia e o surgimento da consciência racional é sobre o primeiro trimestre? Exato. Tá bom, obrigada. Eu esqueci de... Será que tem como eu editar aqui? Eu acho que tem. Vamos fazer assim. Ó. Oh, meu Deus, eu excluí a outra coisa boa. Então, aqui tem como eu editar. Beleza, vamos fazer ali, ó. Para o pessoal que chegar aí depois não se confundir. Deu para ver? Deu, né? Sim. Sim. Um trimestre. Deu sim, obrigada. Beleza. A questão que os gregos se colocam. Então, logo, foram eles, descobrem a razão. Qual é a relação entre realidade e razão? De modo que, tão logo desenvolvem um pensamento racional, colocam essa pergunta: o que é a realidade? O que é a existência? O que é coisa? O que é objeto? O que é sujeito? O que é consciência? O que é a verdade? E por aí vai. Vocês vão ver que da ontologia, que é essa, digamos, área da filosofia onde se coloca essa questão, nós vamos, aos poucos, migrar para uma outra área, que é a lógica. Qual é a relação da lógica com a ontologia? Ou qual é a relação da razão com a realidade? Não vamos responder isso agora. O pessoal daí que fez filosofia já deve saber. Mas não vamos adiantar a novela, não. Vamos continuar aqui. Terceiro, já que nós migramos da ontologia para a lógica, o nosso terceiro trimestre é a questão sobre o que é conhecimento.
conhecer como se conhece, há limite para o conhecimento. E nós imediatamente vamos migrar disso aí para uma filosofia da ciência. A filosofia da ciência coloca como questão... A bioética? Não. Não, você foi longe aí, porque a bioética digamos, é uma área, né, que está ali entre biologia e filosofia. Né? Nosso propósito é um bocado mais modesto. Nosso negócio aqui... Professor. Oi. A gente precisa anotar isso? Não, está aqui, no mural. Não? Ah, tá, obrigada. Aí no mural. Agora, eventualmente, se alguém quiser, pode copiar isso aí e colar em um bloquinho de notas, onde for. Por quê? Porque tem o pessoal dando bom dia no meio da... O Peter até deu uma ideia ali, agora que eu vi. A lógica é usada para explicar a realidade. Perfeito. Mas, voltando. Filosofia da ciência coloca a questão, o que é a ciência? Não? É uma questão que nos interessa de forma bastante próxima, porque, afinal de contas, cá no Instituto Federal, nós estaremos fazendo ciência. Vocês, durante o ensino médio, vocês estarão se cercando de uma bagagem cultural, científica, que vão permitir vocês, né, avançar depois por conta própria. E, no meio dessa bagagem, vai ter essa nossa questão, entre outras tantas, que é isso, a ciência. Bom, vejam, filosofia da ciência. Não existe uma ciência da filosofia. Existe determinadas ciências, tais como história da filosofia. Mas por que não existe ciência da filosofia e existe filosofia da ciência? Para falar disso, a gente vai ter que falar do que é filosofia, do que é ciência, um pouquinho, pelo menos, que é o nosso assunto aí ao longo dos próximos minutos, mas antes, certamente vocês vão querer saber de distribuição de pontos. Correto? Nós temos... Vocês aceitam? Cima dele embaixo. Nós temos 100 pontos para distribuir aí ao longo do ano. E a gente vai fazer assim. 30 pontos. Primeiro trimestre. 35, segundo, 35, terceiro. Eu costumava dividir da seguinte forma. 10 de participação. Nós temos aí uma lista de chamada, quer dizer, o pessoal que entrou aí, o nome entra para essa lista. Junto de participação, eu também colocava algo assim como... como é que era mesmo? Disciplina. Eu, na verdade, não gosto do termo, até porque também confunde, né? Disciplina é a matéria, o curso é a aula. A disciplina, eu estou me referindo ao comportamento, é claro que eu estou me referindo ao comportamento, quer dizer, quando lá na sala de aula, o pessoal lá no fundo começava a ligar o celular para assistir aqueles sites proibidos para menores, né?
e de repente alguém começava a gemer lá no fundo, aí eu, né, tirava um pontinho desses 10, né, por conta da indisciplina. Mas aqui não vai acontecer isso. Nós estamos numa situação em que vocês, mais do que nunca, mais do que qualquer momento que vocês já tenham vivido, vocês são os maiores responsáveis pela formação de vocês. Né? Não tem pedagoga, não tem supervisor, não tem professor, não tem ninguém. Não sei se os pais de vocês estão aí do lado, de olho em vocês, para ver se vocês estão mesmo assistindo ou se vocês estão pegando o celular para brincar, não sei mais o quê. Olha, então o negócio é o seguinte, eu não tenho como avaliar isso. Eu vou pedir que vocês avaliem. Essa é uma ideia legal. Né? Vocês vão me dizer como foi, né, o interesse, como foi que vocês participaram e tudo e tal, assistiram, estão assistindo outra coisa, não, estão assistindo a aula mesmo, etc, bacana, e pronto, aí vocês me dão a nota. Calma, sem pressa. Né? Sem pressa. Ô, professor, então a gente vai... Peraí que tá passando um caminhão aqui. Então a gente vai ter que justificar por que a gente merece o nosso total de conceito? Vocês vão dar a nota e vão me dizer por que vocês merecem a nota que vocês estão dando. Isso no final do semestre. A gente vai explicar o No motivo final do trimestre. Obrigado. Tá? O primeiro Na trimestre, escola. Oi? os 3 trimestres, ou só o Os primeiro? Os três. Eu tô Aí me... vai mandar no eu tô chat e escrever no caderno. Percebam, são 30 pontos. Eu estou falando dos 10 de participação, esses, vocês vão fazer isso. Os outros são avaliações. Né? Como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, a princípio, nós temos textos, vocês vão encontrar os textos ali em arquivos. Nossas aulas serão a leitura e a tradução para o português de vocês, daquilo que está ali no português que talvez pareça estranho para vocês. Então eu vou estar aqui explicando os textos, nós vamos seguir os textos. O texto é o laboratório da filosofia, tá? Não são textos difíceis, são textos muito tranquilos, são textos interessantes, divertidos, às vezes eles são... às vezes o autor, a autora fala alguma bobagem, vocês vão reparar que bobagem é o que mais se fala, não só em filosofia, mas nas ciências também. E há uma razão para que essa bobagem seja, por vezes, dita, e essa bobagem não é algo negativo, pelo contrário. Muitas vezes o erro é que nos ensina por onde caminhar. Né? Tá. Enfim, nós vamos trabalhar, né, o assunto do texto e fazemos uma avaliação em cima daquilo que a gente leu. Não é? Em filosofia tem tudo para ser escrito, Peter. Na verdade, uma das razões pelas quais nós vamos fazer um curso de filosofia aqui é para desenvolver a expressão, o pensamento. Né? Vamos educar a forma como nós pensamos, de modo que nosso pensamento se torne consistente, coerente, né? E contundente. Ou seja, ainda por cima tem um estilo. Né? Claro, não é só filosofia que educa o pensamento. Né? E o pensamento se educa, assim como os sentidos físicos se educam, porque nada em nós surgiu pronto. E nós não nascemos com manual de instruções. Então nós temos que educar a sensibilidade, nós temos que educar o pensamento, e nós vamos tentar fazer um pouquinho disso. E a escrita é uma forma de você, né, fazer, né, exteriorizar, realizar essa autoformação. Né? Claro, percebam,
nossas provas, nossas avaliações, elas têm muito mais um caráter de treino, né? de exercício, do que uma averiguação do que vocês conseguiram pescar, do assunto, etc. E tal, né? Isso aí, isso. Humberto, eu não estou entendendo sua dúvida. Por que você não vai ganhar ponto de participação? Você vai, ué. O objetivo será causar algum tipo de reflexão? Bom, eu acho que o objetivo das aulas eu acho que esse é o melhor forma de resumir é essa. O nosso objetivo é educar a nossa expressão, nosso pensamento, nossas opiniões, né? Aprender a justificar as nossas opiniões. Por que eu penso tal e tal coisa? Eu acho tal coisa. Olha, você acha tal coisa. Me diz por que você acha. Né? É isso que nos interessa. Aliás, é isso que interessa. Fulano vem falar, não, é pra mim não sei o quê. E daí? Se você quer me dizer que tem alguma importância nisso que você pensou aí, que para você é não sei o quê, é a sua opinião e tal, eu só posso averiguar se você me disser por que você acha que você adotou tal opinião. No caso, a gente teria que ter argumentos para justificar a nossa opinião. Sim, nós vamos aprender a argumentar. No final das contas, é isso. E, de quebra, nós vamos passear por um conteúdo, né? Como vocês estão percebendo aí, começa pela consciência, as formas de consciência, depois chega a questão sobre a realidade. Essa questão acho que concerne a todo mundo, né? Ou tem alguém aí que vive fora da realidade? Tem, né? Não, pior que não tem. Só vive fora da realidade na cabeça. Então, no que mais eu distribuo essas notas? Eu acabei de falar aqui, Marcos, nós temos a participação em disciplina, que na verdade vocês é que vão me dizer, e avaliações, que na verdade não são avaliações, textos escritos. Né? Nós pegamos aí um assunto dos textos que a gente lê e colocamos aí uma questão para responder, vocês me respondem e pronto, nós temos eventualmente 2 avaliações aí para fazer, para distribuir 10 para uma, 10 para outra. Então, 30. Professor, seria para tipo uns textos argumentativos? Todo texto de filosofia é argumentativo. Eu quero que o seu seja argumentativo. Não se preocupem se no começo vocês tiverem alguma dificuldade quanto a isso. Porque, como eu disse, todo começo é difícil. A gente toma um caldo aprendendo a andar ou rala o joelho andando de bicicleta, né? Mas, afinal, o que a gente quer? Aprender. Não tem como aprender sem errar. Aliás, não tem coisa melhor para o aprendizado que o erro. Então, gente, eu escrevi besteira, eu falei errado. Olha, o importante é a gente reconhecer onde que está o erro, por que ele é um erro, para que, né, ele sirva para a gente como um critério que nos diga, uma baliza, né? Olha, não é por aqui não, entendeu? Pega outro caminho aí, ó. Né? E é assim, e aos poucos a gente vai superando os erros. Né? Vamos apurando, né, nossa capacidade, né, argumentativa, de expressão. Né? A expressão é você dizer aquilo que você pensa de forma coerente, consistente, né? E, se possível, contundente também. Não precisa ser, mas fica bonito. Os pontos vão ser dados se a nossa justificativa for boa.
Olha, Mirelle, eu não pensei em avaliar a justificativa, porque se fosse assim, bastava eu avaliar qualquer outra coisa. Eu quero que vocês, ao justificarem os pontos, né, que vocês derem para vocês, aprendam a justificar as coisas, ou seja, a argumentar, a dizer o porquê. Percebem? Até aí nós estaremos exercitando aquilo que é, no final das contas, o nosso principal objetivo aqui. E o meu xará já está filosofando, né? Os erros significam que você está tentando. É verdade! A gente vai vir a buscar este porquê das teorias passadas. Olha, as teorias passadas só vão nos interessar na medida em que elas não são exatamente passadas, né? Ou aquilo que nelas ainda hoje vale para nós, tem algo a nos dizer, né? Então, quando eu for falar aí de fulano, o Heráclito grego, né, o Parmênides, eu não vou ficar falando do cara, não. Eu vou falar assim, teve um cara lá, chamado fulano, ele disse um negócio, dentre outras coisas, que não vão ser nosso assunto, não interessa, né? Não interessa o todo do pensamento dele, interessa uma coisa lá que ele falou, duas, sei lá, né? Ele disse um negócio que tem tudo a ver e que foi tal e tal coisa. Então, vai ser assim e a gente vai, eventualmente, falar de teorias passadas, né? Eu só queria, o Cauã, que vocês lembrassem o seguinte: nós pensamos de forma aristotélica, né? O Aristóteles foi o cara que sistematizou a lógica formal, que nós vamos ver assim muitíssimo brevemente. Aristóteles viveu no século V a.C. Ele é um filósofo do passado? Parece que sim e não, né? É do passado, mas que ele, né, legou aí para nós. Faz toda a diferença. Mas não é só ele, não. Tales de Mileto, que foi o primeiro de todos, né? Esse Tales de Mileto, que é o mais antigo de todos, é também o mais atual de todos. Isso nós vamos ver lá para frente. Não vou ficar aqui falando dele, né? Não interessa o indivíduo. Nos ajuda mais que isso, sabe, ô Luiz? Nos faz. O que é o indivíduo humano, se não história? Mas esse é um assunto para o ano que vem. Tá? Não vamos falar disso agora, não. Ano que vem, aí a gente vai falar um bocado de coisa sobre isso. Existe uma natureza humana, né? Existe uma essência. O homem é mau por natureza. E esses assuntos, ano que vem a gente fala deles. Ano que vem, assim, segundo ano. Tá? Eu não sei se começa ainda esse ano. Acho que sim, não sei. Bom, vamos lá, pessoal. Vocês entenderam a distribuição de pontos? Os trimestres seguintes, que nós temos 5 pontos a mais, nós teríamos 10 da participação, 10 de uma avaliação e 15 de outra. É isso. Nossa distribuição de pontos. Então, 10 de participação, 10 de avaliação e 15 de quê? Outra avaliação. São 2 avaliações cada trimestre. Só que nesse primeiro, as 2 valem 10. A partir do segundo, uma é 10, outra é 15. Ou então, sei lá, 7,5 e a outra 7,5. Não sei, se vocês quiserem discutir isso, a gente discute. Eu não tenho... Na verdade, gente, eu acho esse negócio de nota muito pouco pedagógico, né? Porque, de algum modo, os alunos lidam com esse negócio de nota como se fosse uma espécie de mercado, né? É o dinheiro da educação.
é tudo aquilo que, né, na verdade, mais corrompe, né, a educação é esse sistema nota, dar nota, não sei mais do que, ficar lá marcando faltinha, tem tantas faltinhas, vai tomar bomba, não sei mais do que, essa enorme babaquice que é a educação tradicional, a educação capitalista, né? De acordo. Vocês conhecem aquele filme do Pink Floyd, The Wall? O disco vocês conhecem, provavelmente. O filme, se vocês não viram, vocês têm que ver, porque fala disso. Né? Como que aquela coisa das carteiras, né? Uma fileira de carteira na sala de aula remete, de algum modo, à linha de produção na fábrica, e aí está aquele negócio todo massificado e ativo, digamos. Professor, então não vai ter trabalho nem qualquer outra atividade na sua aula que vale a pena? Na verdade, pode ser que a gente, ao invés de fazer a avaliação em sala, eu deixe para vocês me entregarem depois, tipo de trabalho. Isso aí a gente pode discutir isso. Na verdade, como eu falei aqui, isso, se é para fazer na hora, se é para entregar depois, isso aí é o de menos. Né? Entendi, obrigada. A gente pode ver, sei lá, vai que a semana tal, vocês estão cheios de trabalho, prova, professor chato pra caralho, que fica lá tacando coisa para vocês fazerem. Aí, se você colocar um trabalho, né, vocês vão ficar lotados de trabalho e não vão fazer nenhum deles muito bem. Eu não quero sacanear ninguém, né? Não quero que vocês fiquem aí sofrendo porque, né, o professor tal, o outro tal, todo mundo pôs vocês para fazer trabalho, sabe? Última semana ali do trimestre, que as coisas apertam, né? Aí a gente pensa, sei lá, fazer em sala de aula, se for o caso, aqui, né? Ou pensa as datas para não ter, né, coincidir com o pessoal aí. Esse pessoal... Melhor eu não vou parar de falar aqui antes que dê problema para mim. Então, eu conheço porque eu estudei no Cefet. O IFMG é um Cefet, né? O Cefet aqui de BH, eu estou em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte. Sempre foi, e ainda é, tal como o IFMG, uma escola de referência, de qualidade de ensino. Né? Então, quer dizer, apesar dos professores ficar lá entalando a gente de trabalho, e era o que faziam lá no Cefet também, a gente, de algum modo, saía, né, do sufoco melhor do que quando entrou. Tá? Então, pessoal, coragem, certo? Não desanimem. Vocês podem pensar, né, que a cruz é muito mais do que vocês podem carregar, mas não é não. O segredo é você pegar o seu horário e organizar o seu horário. Não tem outro. É isso. Né? Se vocês pegarem lá e dividir, valeu, Amar. Dividir o seu tempo. Eu tenho aqui 4 páginas de texto para ler, eu tenho aqui, sei lá, 12 horas para ler. 12, né? 4, daí para ler não sei quantos em não sei quanto tempo. Enfim. Vocês entendem como que faz. É simples. Professor, eu queria tirar uma dúvida aqui. Eu vi lá nos arquivos que tinha 3 livros para a gente ler. Aí a sua é para fazer algum resumo? Não. Eu até pedia isso, mas não faz sentido a gente fazer essas coisas aqui remotamente. Esses textos, eles são de cada trimestre. O nosso primeiro é o sobre a consciência mística. Tem um outro que é ontologia, né? Fala aí do nosso segundo trimestre, e o último lá, o que é ciência final, do último trimestre. Você não precisa fazer resumo nem nada não, mas eu aconselho vocês a abrir aí o primeiro deles, sobre consciência mística, e dar uma olhadinha no texto. Só para vocês, assim, a princípio, terem uma noção do que espera vocês aí pela frente.
Vão achar, eventualmente, interessante, né? Não é difícil de ler, tem uns desenhos, umas gravuras, né? Bonito e tal, rolava de colorir, mas aqui não rola. Enfim. Eu acho que se vocês pegarem o texto e lerem ele antes das aulas, vocês vão aproveitar melhor as aulas. Inclusive porque quando a gente não entende alguma coisa, é preciso saber formular qual que é a nossa dúvida, qual que é o nosso problema. Se vocês chegam ali na sala, na aula, né? Não leram o texto, eu estou lendo aqui o texto com vocês e tal, e tudo, aí de repente passa um negócio, vocês não entenderam coisa nenhuma, vocês não vão ter, assim, muitas condições de parar, refletir, tentar entender qual que é o problema aí que engasgou, que travou e tudo e tal. Né? Sabe quando você encara um negócio que você não entendeu porra nenhuma e o pior é que você nem sabe qual é a sua dúvida. Né? Você não sabe nem o que você pergunta, né? Eu estou com uma dúvida. Qual a dúvida? Eu não sei. Quer dizer, a gente só pode mesmo ter uma noção de qual é a nossa ignorância, a nossa dúvida, a nossa perplexidade, se a gente nos cercar de uma contextualização, né? Se a gente tiver, digamos assim, um cenário textual, né? Que a gente vai formando na medida em que tem contato com o texto. É por isso que eu falei que todo começo é difícil, porque no começo ainda não tem, né? esse contexto, essa rede textual, que nós vamos costurando à medida em que nós avançamos. Então vocês vão perceber que lá para frente as coisas vão estar muito mais tranquilas, muito mais fáceis e muito mais interessantes, eu espero. Né? Mas a melhor forma da gente passar pelo começo é fazendo isso, né? Buscando ter uma lida, um contato ali prévio. Ô, Cauã, vamos falar disso depois, pode ser? Porque, de algum modo, essa sua pergunta aí, ela vai entrar no nosso assunto desse primeiro trimestre. Enfim, pessoal, nós temos aí o quê? Mais uns 50 minutos? É isso, né? Isso. Vamos falar de outra coisa, então. O que é filosofia? Isso não é normal, não, Estela. Eu vou dar uma olhadinha lá, tá? Obrigado por me avisar. Eu não faço ideia do que pode ter acontecido, mas foi bom você me falar, porque eu coloco outro arquivo no lugar. Vai ver que os arquivos deram um... Às vezes é um arquivo do LibreOffice, porque eu não instalei o Office do Windows no meu computador, eu deixei só o LibreOffice mesmo, e esse Microsoft Teams ele tem um conflito, né, com o LibreOffice. Pode ser que seja isso, mas tudo bem, eu vou lá mexer e conserto lá. Oi, Marlon. É isso mesmo que você disse. O segundo arquivo está em ODT do LibreOffice. É só fazer conversão, não precisa nem criar outro arquivo, não. Só converter. Tá jóia, mano. Valeu. Então tá. Eu resolvi isso no finalzinho da nossa aula. Tá? Mas vocês também não precisam preocupar, não, porque esse texto aí é de terceiro trimestre.
O texto mesmo que a gente começa é o da consciência mítica. Tá bom. Ô Marlon, as alunas chegaram? Sim, os 2 alunos estão aqui. Ah, sim. Ótimo. Beleza. Tá dando para você traduzir aí para eles tranquilamente? Como é que tá? Tá sim, tá bem tranquilo, tá bem tranquilo. Sua fala é bem pausada, então é ótimo. Bem pausada. É por isso que eu falei pro pessoal aí que chega lá no YouTube depois, acelera o vídeo. A aula fica mais curta, o professor fica menos pausado, quase parando. Para que tudo fique muito claro, muito devagar. Como dizia Hegel, é preciso ter a paciência para se chegar ao conceito. Mas não vamos falar disso agora. Jasmine, a gente pode discutir isso. Ok? De repente é uma boa ideia. Sim. Eu ali entendi. Então, pessoal. Vamos falar. Oi. Nas suas aulas, então, tipo assim, tipo assim, as coisas que você vai fazer, os trabalhos, tipo assim, é flexível, então, ainda, conforme for no período da primeira etapa, você vai conversando. É isso, não é? Ô, Daniele, é isso mesmo. A gente pode discutir aqui as avaliações. Eventualmente, essa é uma ótima ideia. Ao invés de fazer a avaliação, uma das, né, que são duas, ao invés das duas serem inscritas, eventualmente uma delas poderia ser algo tipo isso aí, um seminário, um debate, não sei, alguma coisa assim. Ah, tá, obrigada. Mas eu tendo a achar que nós temos muita gente, né, aqui, e pouco tempo para fazer um seminário. Então, isso aí teria que ser bem pensado. Como que funcionaria? Aceito sugestões. Né? Podemos pensar outras coisas. Eu fazia, quando a gente tinha lá as aulas na escola, a gente tinha uma das avaliações que era uma espécie de um teatrinho, que o pessoal apresentava mitologias de, sei lá, dos gregos, dos celtas, dos índios brasileiros, de não sei quem, pá e tal. Mas aqui eu não sei, acho que vai ser um pouco difícil fazer isso. Na verdade, era divertido, mas mais uma vez, muita gente, pouco tempo, então não dá para ser assim muito proveitoso. Mas sei lá, né? O que daria para fazer? A gente pensa, se alguém tiver uma ideia, depois me fala. Então, o pessoal aí que fez filosofia, o que é filosofia? Será que alguém responde? Se eu não me engano, é basicamente o estudo da consciência, da razão e da emoção. Ou seja, você estuda um pouco dos sentimentos, como eles afetam a humanidade, problemas da humanidade em relação a isso. Mais ou menos uma coisa assim. Problemas da humanidade. Qual tipo de problema? Desigualdade, o que gera desigualdade, o preconceito, Então, entre outras coisas. Então, filosofia estuda a consciência, você falou as emoções e a desigualdade social. Esses temas aí são um bocado vastos, né? Percebe? Dá para entender que a consciência, os pensamentos, os sentimentos estão relacionados de forma muito próxima. Mas em que medida existe uma relação disso com a desigualdade social? Percebe? Aí parece que a gente tem um objeto de estudo bastante grande, né?
A Milena falou dos pensamentos. Os pensamentos também são o objeto de estudo da psicologia, né? Eventualmente da psiquiatria também, né? E também da lógica, né? Ou, se quiser assim, da matemática. Quando a matemática coloca todas aquelas equações e tudo e tal, né? Aquilo ali se coloca como uma organização do pensamento. O Peter falou aí de reflexão, a Ana falou de sabedoria. Questionamento das coisas. Como chegamos à razão? E aí, como que chegamos à razão? Resolução dos problemas gerais. Quais problemas? O que é um problema geral? O que é sabedoria? E reflexão? Essa palavra é bacana, reflexão. Lição. Definir o porquê das coisas. Realidade em que vivemos. Olha, dá para perceber, pessoal? Vocês conseguem perceber que o nosso assunto é um bocado amplo, né? Sobre tudo. O que é o assunto da filosofia? Tudo. Mas dizendo isso eu ainda não disse nada, né? Como assim tudo? Vamos lá. Parece que nós concordamos em uma coisa. Filosofia é uma área do conhecimento. A filosofia não é como a arte, né? A arte não é conhecimento. A ciência é. Então parece que a filosofia tem uma proximidade com a ciência maior do que com a arte. Por outro lado, se vocês pegam a história da filosofia, vocês pegam os filósofos, vocês percebem que há sempre uma, digamos, singularidade própria do indivíduo que é o filósofo na hora de se fazer filosofia, tal como na arte. Enquanto que na ciência você já não tem essa pessoalidade, percebem? Essa autoria, né? A física, por exemplo, do Newton, ninguém diz assim, não, gravidade, a lei da gravidade, não sei o que, porque é o Newton que disse. Não, Newton disse, tá, mas ninguém vai virar e falar, não, mas isso era só uma opinião do Newton. A física veio da filosofia. Ou a filosofia veio da física, a gente vai falar disso lá pra frente. Enquanto que na filosofia a autoria, né, sobressai como na arte. Curioso isso. E ainda assim é uma forma de conhecimento. Ou pelo menos é uma busca por conhecimento. O termo filosofia costuma ser traduzido como amor à sabedoria. Philos, né, seria amor, sofia, sabedoria. Isso teria sido Pitágoras, aquele do teorema, quem definiu, ele era filósofo. Mas o Aristóteles fala outra coisa e que me parece bem mais interessante. Filosofia é familiaridade, filos, com o saber. Essa sabedoria é um termo que remete um pouco a, sabe, um caráter moral do guru elevado, aquela coisa toda e tal, velhinho, né? Todo cheio de experiência de vida, essas coisas, quando na verdade não se trata nada disso. Filosofia é uma intimidade com, entre outras coisas, a ciência. Mas não só a ciência. Eu disse ciência na medida em que nós podemos entender o termo ciência no sentido que os antigos entendiam,
como conhecimento geral. Não confundam com a ciência moderna. Mas nós, quando falamos em ciência, falamos de ciência moderna. E quando a gente for falar de filosofia da ciência, é dessa ciência moderna que nós vamos tratar. Qual que é a diferença entre a ciência e a ciência moderna? Mais para frente a gente fala. Vamos continuar na filosofia. Então, a filosofia é um conhecimento e, no entanto, não se confunde com a ciência. Ela tem aí digamos, não só o fato da pessoa do filósofo dá à filosofia todo um caráter próprio ao pensamento filosófico, mas que, na verdade, isso é o de menos. O mais interessante, o mais importante é que a filosofia não se confunde com a ciência por uma questão de foco. A descoberta de variáveis, vareia. Então, vamos lá. Eu falei aqui de uma diferença de foco, que é a seguinte. A filosofia tem um olhar para a totalidade, para a paisagem. A ciência, ao contrário, é um zoom. A filosofia busca abranger a totalidade. A ciência busca, ao contrário, a especificidade, o que é singular. Então, nós temos filosofia, mas na hora de falar da ciência, qual ciência que nós estamos falando? Da geografia, da química, da matemática? E a questão filosófica, olhando para essa diversidade da ciência, né, nós percebemos a ciência não existe, existem ciências, né, e elas são muito distintas, né, umas das outras. Então a questão filosófica é o que há de comum entre matemática, geografia, medicina, meteorologia, sei lá, física, química. O que tem de comum nessas coisas que te permite colocar todas elas no mesmo balaio e chamar todas elas por um só nome: ciências? Aí alguém vai virar e falar: é um método científico. Acontece que se você vem falar de método científico, você sabe que é ciência, e eu estou perguntando justamente o que é a ciência. Não, Maria Clara. Infelizmente, eu conheço muito pouco sobre Paulo Freire, como praticamente todos os brasileiros ignoram um bocado Paulo Freire. Paulo Freire, dizem que ele é um marxista. Mas se você pega os livros dele e tudo, você vai perceber que ele é um cristão. Como ninguém pega os livros dele para dar uma olhadinha, né? Todo mundo cai na conversa de que ele é marxista. Mas ele não é. Vocês sabem quem que é marxista aqui nessa história? Eu devia ter falado antes, mas como nós estamos na primeira aula, ainda é tempo, né? Eu gosto de jogar limpo, tá, gente? Eu sou marxista. Se quiser assim, eu sou comunista, né? Eu sou daqueles que o palhaço do Planalto quer fuzilar, certo?
Eu vou aqui doutrinar vocês na ideologia do Gramsci e não sei mais o quê? Não. Por que não? Porque, entre outras coisas, eu não sou burro, eu não sou ingênuo. Essa conversa de professor doutrinar aluno pressupõe que o aluno está ali parado, chupando o dedo, né? Passivo, enquanto que o professor está falando, está entrando lá, está reprogramando a cabeça dele, quando na verdade os alunos estão a mil. Né? Se tiver alguém assim, parando para prestar atenção no que eu estou falando, eu vou achar ótimo, é um lucro, né? Porque não existe essa passividade. Né? E convenhamos, quem sou eu diante da televisão, da internet, de outras coisas mais por aí, essas que elas sequer pensam essa história de doutrinação como algo errado, por exemplo, a igreja, né? Por que doutrinação é ruim, exceto na igreja? Como esse pessoal fica falando aí, né? Enfim. Tudo isso porque a Maria Clara perguntou se eu me baseava nos pensamentos do Paulo Freire. Não. Eu me baseio em muitas coisas. Me baseio nos gregos e um bocado de gente que veio depois dos gregos. Eventualmente eu vou citar aqui os indianos. Eventualmente eu vou citar aqui a Bíblia. Né? São elementos da nossa cultura. Você não sabe o que significa marxista. Uau! Sorte sua! Isso significa que você não tem ainda condições de ser contagiado pela burrice que tomou conta desse país e que circula por aí afora, né? Dizendo que é tudo culpa dos marxistas. Que nem aquele astrólogo lá da Disneylândia fala, né? Marxista é um sujeito que, digamos assim, acompanha o pensamento de Karl Marx. Karl Marx, esse Milena. Exatamente. E o que é o pensamento do Karl Marx? Bom, depois a gente fala disso. Né? Eu não vou ficar aqui falando de marxismo. Eu não vou ficar marxizando ninguém. Né? Não é esse o nosso interesse. Não é o interesse de vocês. Então, não vai ser o meu. Né? O nosso interesse aqui, pessoal, é muito antes de doutrinar a cabeça de não sei quem, é desenvolver uma capacidade de pensar as coisas e dar razão daquilo que nós pensamos. Então, nós também estaremos educando nossa capacidade de se contrapor, ou, se quisessem, de fazer crítica, àquilo que circula por aí, que por vezes tem gente que quer que a gente engula, né? E olha, não são os professores. Eventualmente tem os professores que também querem fazer isso, né? Mas não é o nosso caso aqui. Né? Eu não quero que ninguém saia pensando que nem eu penso. Eu só quero que vocês pensem o que vocês pensam com razões. Ou seja, que vocês sejam capazes de dizer por que vocês pensam tal e tal coisa. E aí é que a gente vai avaliar a coerência e a consistência daquilo que vocês pensam. Quer dizer que você pensa tal coisa por causa disso e disso, então vamos dar uma olhadinha nisso que você falou, percebe? Isso quem fazia era o Sócrates. Sócrates, do século V a.C., não era um marxista. Tá aí. A Ana me perguntou em quem que eu me baseio. No Sócrates. Na maiêutica de Sócrates. Maiêutica é uma investigação do pensamento. É aquela coisa, vamos ver se isso que você está falando aí tem cabimento. Vamos ver, vamos testar. E aí vai. Vamos ver.
E aí, deu certo? Não deu, né? E aí, quando não dá certo, o que você faz? Você levanta um escudo e fala, não, mas sou eu que penso isso. Olha, daí. Se o que você pensa não é assim, uma coisa muito consistente, não é muito coerente, não é muito racional e tudo e tal. Ô Pablo, não é isso não, viu Pablo? Não tem nada disso. E Anthony, você depois me diga o que é o comunismo antes de dizer não a ele. Ok? Então, onde que eu estava mesmo? Eu penso isso. Olha, se o que a gente pensa não é assim lá muito, né, fundamentado e tal, por que não mudar de opinião? Porque é a minha opinião. É a sua opinião? Olha, pessoal, na boa, não existe a sua opinião, a minha opinião. Essa tal de minha opinião nada mais é do que uma opinião que eu abracei por aí e passei a falar que é minha. Né? O Marx não falou nada disso de a classe trabalhadora tudo produz, tudo a ela pertence. Isso quem falou foi um sujeito chamado Fernand Lassalle, e são os ignorantes que ficam dizendo que foi o Marx quem disse. E por que eles fazem isso? Porque vale tudo para dizer que o Marx estava errado. Né? O que eu penso sobre o Hitler? Uau! Basicamente, no livro de Marx, no livro de Marx... galera, olha, não vamos discutir isso aqui agora, tá legal? Vamos voltar para a questão da opinião, que nem o Peter está falando aí. Ó. Exatamente, o Peter. Ô, Estela, não é isso não. Galera, vocês já ouviram falar muita coisa sobre o Marx, como eu estou vendo aqui. Eu sei o que vocês ouviram falar sobre o Marx, porque isso eu escuto todo dia. Agora, o que o Marx realmente disse, que ele pensava e tal, é coisa que nem os marxistas sabem. O que dirá, né? Alguém que ouviu aí o galo cantar não sabe onde que foi. Então, esquece Marx. Finge que não existe. O imposto é ovo. Galera, nós vamos tirar leite de pedra, viu? Tem bastante coisa. Só hoje nesse chat nosso aqui, tem coisa para burro pra gente espremer. É uma verdade óbvia. É sim, amiguinho. É sim. Como é que escreve? Deixa eu escrever lá. Parece, né? É sim. Isso. Então, pessoal. Vamos voltar? Está ali o Luiz falando que muitos não têm opiniões próprias. Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa. Não há nada de errado em não ter opinião sobre alguma coisa. A bem da verdade, é melhor não ter opinião do que ter qualquer coisa a título de opinião. Né? Quando o sujeito pergunta para gente o que você acha de tal coisa e tal, e eu não sei, eu digo, sei. Como você não sabe? Não sei, pô. Não sei, não sabia antes, não sei agora, e se bobear, eu nem quero saber. Entendeu? É engraçado porque hoje tem um negócio esquisito que as pessoas têm que ter opinião, têm que ter alguma coisa a dizer sobre qualquer coisa. Meus amigos, nós somos, todos nós, ignorantes acerca da ampla maior parte das coisas que existem. Não há nada de errado em ser ignorante. O que há de errado é o orgulho de ser ignorante. Isso é que é errado. Isso se chama estupidez. Né? O cara que bate, né? Sai aí na rua, eu sou burro mesmo! Isso é que é errado. Agora, pensem. Em tudo que existe. E tudo que existe de conhecimento. Nunca indivíduo nenhum vai dominar tudo
que existe de conhecimento e tudo que existe para além do que, do que conhece, do que a humanidade conhece. A humanidade conhece tudo. Né? E olha, tem um monte de coisa aí que a humanidade não conhece, só conhece a própria ignorância, o horizonte. Né? Tipo assim, olha, eu sei que determinada coisa tende a se desdobrar, a ser tal e tal outra coisa, mas se é assim mesmo, é preciso investigar. Ou seja, a gente ainda tem uma noção daquilo que nós não sabemos. Né? Agora, pega um indivíduo, põe ele na biblioteca lá da universidade para estudar tudo. Não vai só. Ele morre antes de velhice, antes de ter estudado, sei lá, 1%. O que isso quer dizer? Que nós somos todos ignorantes, pô. Sobre alguma coisa, sobre a maior parte das coisas. É por isso que existe, né, quem seja filósofo, quem seja médico, filósofo que não é médico, médico não é filósofo, então eles trocam lá as figurinhas entre eles, né, caso haja interesse do filósofo saber de medicina, o médico saber de filosofia. Né? E se tiver mesmo interesse, então vai lá cursar medicina, vai lá cursar filosofia e tal. Né? Então, por que nós temos que ter opinião? Quando a gente nem sabe das coisas. Né? É por uma vaidade esquisita, é por uma sensação de que se eu não tiver opinião, eu sou inferior. Como assim? Não. Sabe? Olha, sinceramente, melhor ser ignorante do que sair falando merda pela boca, né? Pô, convenhamos, pessoal. E o que não falta é isso. Gente falando besteira de todos os lados. E, caramba, não é só na internet. É no governo federal. Vocês se lembram daquele ministro da educação que saiu fugido lá para os Estados Unidos? Como é que ele chamava lá? O Abraham Weintraub. Esse cara que falava uma besteira atrás da outra porque ele achava que estava lacrando. Porque ele era sujeito que se achava muito divertido, muito engraçado, muito divertido, muito carismático, quando na verdade ele era só um bufão. Né? Ele era só um cretino, um mico do circo. Bom, ele estava no lugar certo, né? Convenhamos que ali, naquele meio... Enfim, eu não estou aqui para ficar falando do governo, não, porque basta o próprio governo. O governo já dá conta de falar de si. Eu não preciso ficar perdendo meu tempo qualificando ou desqualificando o governo. Ele já faz isso por conta própria. Então, nós estamos numa quadra histórica, meus amigos, de profunda decadência da humanidade. Vocês vão perceber que o nosso curso aqui tem uma justificativa prática que não é só educar pensamento, mas é educar a sensibilidade para o que está aí. Né? Quer dizer, para a gente ter noção do que tem aí e do que nos espera e qual a nossa tarefa histórica na medida em que nós estamos aqui vivos. Quer dizer, a questão não é simplesmente o que fazer, mas o que fazer do que foi feito de nós. Né? Pois é, meu capítulo, o negócio é o seguinte. Nosso tempo é muito curto. Vocês, e eu também, que eu estou aqui, né? Nós temos aí pela frente uma tarefa de cunho histórico, uma tarefa que a humanidade
inteira, passada, não tinha como ter. Quem mandou nascer no século XX, eu nasci no milênio passado, né? Vocês não sei, deve ter nascido tudo no século XXI. Quem mandou nascer no século XXI? Pois é, então. Mas sobre essas coisas, meus amigos, depois a gente fala, tá? Porque, entre outras coisas, é assunto do nosso curso. Então eu não quero ficar aqui adiantando novela, não. Eu só quero pedir para vocês um pouco de paciência, né? E é necessário ter um pouco de paciência mesmo, porque senão a gente não vai aprender a andar de bicicleta. A gente vai ralar o joelho só, vai quebrar a perna. Aliás, bicicleta é um negócio perigoso, viu? Igual moto. O povo acha que não, mas é. Eu estou falando isso porque eu quase morri uma vez, né? Na hora H eu tinha a alternativa. Ou eu morro agora ou eu vou me quebrar todinho. Aí eu escolhi me quebrar todinho. Foi uma boa escolha. Parece que sim, né? Se eu não tivesse escolhido isso, como é que vocês teriam uma aula de filosofia tão do caralho quanto essa, né? Enfim. Vocês estão falando de cada coisa aqui que eu não sei se eu estou entendendo a conversa, mas enfim, pessoal. Vamos voltar. Senão a gente se dispersa. Eu tinha dito que a filosofia tem um olhar de grande angular, enquanto a ciência tem um olhar de zoom, né? Um negócio que vai rumo ao que é singular. A filosofia se dirige ao universal. Por exemplo, nenhuma ciência vai procurar saber o que é isso, a ciência. Quem que vai fazer isso? A filosofia. O que a ciência quer saber? Bom, depende de qual ciência você está falando. Vamos supor aí que o sujeito estuda, sei lá, biologia, não sei o que. Tem tantos ramos da biologia que eu não sei qual que é aquela que estuda, eu não sei se é a biologia, mas deve ser, que estuda a lógica específica de determinados tipos, formas de vírus. Você começa pelo que tem de mais geral, né? Você observa assim, olha, tem uma fitinha, né, de um RNA ali dentro, tem uma capa aqui ao redor, não sei mais o que, tudo indica que é um vírus. Beleza. Algum conhecimento a gente já tem aí, né, a partir do momento em que compara esse vírus com aquele outro vírus ali, percebe, ó, é vírus também. Mas aí tem algo específico desse vírus que faz ele ser diferente do outro. Ele tem uma lógica própria. E a gente tem que decifrar qual é a lógica própria desse vírus para saber combater ele. Né? É isso que se faz na hora de fazer uma vacina, por exemplo. Né? Medida em que não se microbiologia, beleza, deve ser. Eu não sei porque vírus não é um ser biológico, né? Apesar de ter a fitinha do RNA, se reproduzir, mas não se reproduz por si próprio, enfim. Sabe que tem umas coisas muito engraçadas? Biologia significa estudo da vida, né? Bios, logos. Bacana. Agora pergunta para um biólogo, o que é vida? Aí vocês vão se divertir. Porque cada um vai falar uma coisa ou não vai nem saber te responder. Que Bolsonaro, minha amiga? Qual é? Tá me xingando, porra? Então, vamos lá. É a mesma coisa que você perguntar para um cientista o que é ciência. Ele vai falar, ciência é isso que eu faço. Não, mas isso que você faz, você é químico, né? Isso que você faz não tem nada a ver com o que o biólogo ou o físico faz. Então, não é isso que é ciência. Então, o que é ciência? O cientista não responde o que é ciência. A bem da verdade, nem quer saber o que é ciência. Ele quer saber o que é lógica específica daquele vírus específico. Ele é um microbiólogo, ou ele é, sei lá, farmacoquímico, não sei o que, blá, blá, blá. Ele é qualquer coisa aí bem afunilada
bem especializado, porque a ciência caminha para a especialização, né? Enquanto a filosofia está lá no universal perguntando esse tipo de coisa. O que é ciência? O que é arte? Pergunta para o artista o que é arte. Você nunca vai ter uma boa resposta, porque a última coisa que um artista sabe te dizer é o que é arte. Normalmente, o artista não sabe coisa nenhuma. Se ele souber falar, se ele souber articular sujeito e predicado por meio do verbo, já está bom. Mas vai falar, não, arte é a expressão do sentimento do artista. Vá merda, né? Porque se for assim, qualquer um é artista, né? O bebê está chorando, ele está lá expressando a emoção do artista, então o choro dele é arte. Não é, né? Então, não vem para essa aí não, porque isso aí não cola. Então, o que é arte? Porque eu não sei o que do artista. O que é um artista? Se você não me disser o que é arte, como que eu vou saber o que é artista? Não é mesmo? Então, além de tudo, o cara cai num círculo lógico. É tão burro que não sabe nem pensar. Eu não estudou filosofia. Enfim, artistas fazem... Eu não sei os artistas de hoje, mas desde que façam boa arte, não precisa fazer filosofia, né? Já fico satisfeito se a arte for boa. Aliás, se a arte não for boa, ela ainda é arte? Não sei, acho que não. Esse tipo de questão não é o artista que vai procurar responder, é o filósofo. Percebem? O que é o sujeito? Né? O que é isso, o indivíduo, né? Que se torna cientista, que se torna artista, que se torna filósofo? O que é isso, o objeto da atividade dele, do estudo dele? O que é objetividade? Percebe? Não se trata apenas de perguntar o que é objeto. O que é isso? A objetividade, a subjetividade, a essência. Cabuloso, não é? E tem outras coisas a mais. A gente não está só perguntando. Filosofia não é só perguntar. O que nos interessa é responder. Tem pessoal que fala, porque as perguntas são mais importantes que as respostas. Não são não. Você fica fazendo pergunta aí ao Léo, né? Sem interesse nenhum de ser respondido. Isso aí é a pergunta pela pergunta, isso não tem nada mais fútil, desnecessário, né? Tosco. Assim como a arte pela arte, o conhecimento pelo conhecimento. Porque eu quero conhecer. Olha o sujeito que fala, né, que o conhecimento se justifica por si mesmo, que é só se conhecer por aí porque é belo conhecer. Esse cara come cocô. É um coprófago. Né? Olha, tem coisas que a gente é melhor não saber. E essa é uma delas. Qual é o saborzinho, né, desse negócio? Parece chocolate, né? Parece um mousse, mas o cheiro é um pouco diferente, o sabor, olha, falar que o cheiro é impossível escapar, né? Mas o gosto ninguém precisa saber o que é, né? Pô? Aliás, convenhamos, se o sujeito domina o português, se conhece a língua, sabe que a palavra merda já diz tudo. Não precisa sair experimentando para saber, pô. Não precisa. Certo, gente? Saber pelo saber, arte pela arte, não chama de quê, perguntar pelo perguntar, essas coisas, isso aí é coisa de, como é que fala, daqueles eruditos de gabinete, né? Aquele pessoal que se masturbando em cima de um livro de física quântica, né? Esse tipo de coisa. O pessoal, de vez em quando, eu falo algumas coisas assim, contundentes. Eventualmente, eu até falo alguns termos da língua portuguesa que vocês já conhecem. Todo mundo já conhece. Então, eu não estou apresentando nenhuma maldade para ninguém, né? Eu não estou corrompendo ninguém aqui, né? E convenhamos que se o sujeito não conhece o termo, né, pô? Merda. Não pode falar merda porque tá aqui cheio de menor de idade. Meus amigos, tá lá no dicionário, né? Se for para pôr a culpa em alguém, põe lá no Aurélio, né? Sei lá, põe lá no Camões. Esses caras. Né? Eu só falo a língua
portuguesa. Bom, às vezes eu falo umas bobagens em outras línguas, mas isso não interessa. Né? A língua não é propriedade de ninguém, e se ela é recheada de palavras de baixo calão e etc. e tal, toda a questão é saber usar. Não é? Vocês percebem que um sujeito se torna vulgar se ele sai falando um palavrão um atrás do outro, aí ele se torna realmente um sujeito desagradável. Mas às vezes você está aí falando de alguma coisa que pede, digamos assim, um efeito que na linguística eles chamam de ilocucionário, se me lembro bem, ou perlocucionário, não vem ao caso. Né? É que dá aquela temperada, aquela colorida no discurso. Né? Então, aí sim, se você souber dosar direitinho, como diziam os gregos antigos, a diferença entre remédio e veneno é só a dose. Né? Ou como dizia Yoko Ono, né? Esposa do nosso amado e saudoso John Lennon, droga, ou veneno, se quiser assim, é um copo d'água a mais quando você já havia saciado a sede. Eu não sei se é uma boa definição, mas depois a gente pensa sobre isso. Né? Então, eu tinha dito aqui que filosofia é um conhecimento, que ela tem um foco, né, digamos assim, do cenário, do todo, né, numa grande angular. O pessoal que mexe com fotografia sabe o que é isso. Água nunca é demais. Olha, rapaz. Vai lá em Copacabana pegar um mar, enquanto tiver uma bandeirinha vermelha lá na beira, depois você me diz se a água nunca é demais. Eu que mineiramente cheguei lá, vi as bandeirinhas vermelhas, falei, bandeira vermelha, simpático, né? A minha bandeira é vermelha, então eu vou entrar no mar. Entrei no mar. Minha gente, para sair daquele mar vivo, eu vou dizer como que faz. Você nada, não em linha reta, com uma praia, você nada na diagonal, senão você morre, como eu quase morri. Né? Me ocorreu de repente, toda hora eu estou indo em direção à praia, o mar me puxa de volta para o fundo e me dá um caldão e tudo e tal, que é um inferno na terra, você assim, minha nossa, eu vou morrer. Né? O mineiro tosco, idiota, entrou no mar bravo com uma bandeirinha lá, avisando, não era para entrar no mar. Eu entrei porque mineiro, burro, né, calouro, não conhecia, não sabia de nada. Aí, minha gente, me ocorreu o que não ocorre, às vezes, nem ao carioca aí, que é veterano, né? Que é o seguinte. Nessas horas, você não nada em linha reta, pega a diagonal. Deu certo, estou aqui. Mas então, pessoal, sempre que vocês derem pulinho ali no Rio de Janeiro, que é logo ali, lembrem-se disso. Primeiro, não entrem no mar se tiver bandeirinha vermelha, ou de qualquer cor. Na boa. Só entra de dia, porque eu ainda entrei de noite, não tinha ninguém para me salvar lá. Loucura, né? Entra com o mar tranquilo, aí tudo bem, mas se não... Bom, então, água não cai demais, vareia. Vamos lá. A filosofia, além do foco amplo, né? E também aquela outra coisa que eu disse, aquele caráter individual que o filósofo dá, tem uma razão para que haja esse caráter individual. A ciência, uma vez que ela se estabelece, né, a física, ali a partir do Newton, né, você já tem todo um método, um modo de fazer, de acompanhar, né, de expandir, eventualmente de, né, encontrar problemas, tal como Einstein foi lá e olha, tem um problema no Newton, né? Mas o Einstein refutou o Newton? Não. Né? Continua sendo física moderna. Né? Agora, Marlon, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria lembrar o professor, porque os alunos eles vão precisar dar uma saída agora, a gente já está finalizando, né? Termina meio-dia 25.
Isso. Já me di 35, vocês me desculpem, que esse cara também é novo. Não, então vamos ficar por aqui, porque eu já estava tentando. Se já foi gerado aí a lista de presença. Certamente. Ah, não, beleza, então. Obrigado. Nada. Pessoal, vamos então cuidar de um outro assunto, né? Tem um vazio existencial aqui localizado mais ou menos debaixo aqui do peito, né? Eu já consigo ouvir ele dormir, então nós temos que resolver essa angústia. E isso a gente resolve logo ali, na mesa. Tá combinado, pessoal? Ficamos aí para, sem ser segunda que vem, a outra, fechar rapidinho essa conversa e entrar no nosso texto. Consciência Mítica está lá na aba de arquivos. Tá combinado, pessoal? Ótimo! Ainda bem que vocês concordam. Vou encerrar então a nossa gravação. Um grande abraço aí para vocês. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho, né? Pela companhia. Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Valeu. Grande abraço. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, obrigada. Falou, professor. Rock and roll. Opa, paramos a gravação.